Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês neste momento. Gente, mais uma vez eu estou aqui para falar mais um pouco a respeito da Palavra de Deus, a respeito do Evangelho de Cristo. Mas antes de me falar qualquer coisa, eu quero ler no livro de Salmos, no capítulo 1. Texto simples que a maioria dos cristãos conhecem. Mas, para que a gente possa, a partir daqui, conversar um pouco a respeito da vinda de Jesus, a respeito da preparação que nós cristãos devemos buscar para estarmos prontos quando o Senhor voltar. No livro de Salmos, no capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. No versículo 4 ainda diz assim, não são assim os ímpios, mas se são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Então, gente, eu estava aqui pensando bem, lendo a Bíblia, observando tudo isso e me recordando de quando eu aceitei Jesus. Os primeiros dias foram difíceis, foram cruéis. Naquela época, as igrejas eram bem mais rígidas do que a igreja de hoje. Hoje as igrejas estão flexíveis, os pastores mudaram um pouco a sua dinâmica, a sua forma de trabalhar, né? E eu tenho observado, meus queridos, como está diferente hoje daquela época. Naqueles dias, quando eu aceitei Jesus, quando eu dei o meu testemunho perante a igreja que eu estava aceitando Jesus, né? Porque eu tenho um pensamento comigo assim, quando uma pessoa vai à frente de uma igreja, de uma denominação, perante aquela multidão, perante aquele povo que está no culto, para se declarar como quem está aceitando Jesus como seu Salvador, na verdade ela já tinha aceitado antes. Né? O Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na mente e no coração dela para que ela tomasse aquela atitude, uma atitude digna, por sinal, né? Que é a melhor decisão que eu e você podemos tomar na nossa vida, que é aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele.
Aqueles dias, meus queridos, foram cruéis. Não é que eu tinha aquele hábito de viver na TV assistindo novela, essas coisas todas, mas foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Meu Deus, crente não pode assistir novela, crente não pode assistir filme, crente não pode ir no campo bater uma bola, crente não pode isso, crente não pode aquilo, porque naquele tempo era assim. Os crentes que faziam essas coisas eram mal vistos pela sociedade evangélica, né? Era mal visto. Então eu tinha toda essa preocupação, porque eu não queria ser uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Eu não queria ser visto como crente rebelde, mas acabei sendo visto desse modo, desse jeito. Por quê? Porque os primeiros dias eu cheguei na igreja, comecei com aquela sede, o primeiro amor, né? E eu buscava muito ao Senhor, orava muito. Não sirva de pena para a alma da esposa do nosso pastor, que também já dorme no Senhor. Mas tinha dias que eu ia para a igreja orar e eu estava lá de joelho orando. Isso aconteceu algumas vezes, principalmente no dia de domingo. Eu estava na igreja orando e a esposa do pastor chegava e observava isso pela manhã, né? Às 9 horas da manhã. E algumas vezes aconteceu esse fato. Mas a gente fala de uma vez, né? Quando ela chegou e disse assim, ela me viu orando, se não me falha a memória, eu estava sozinho na igreja nesse dia, orando, me consagrando ao Senhor, e ela passou perto e disse, meu Deus, eu não sei por que esse jovem ora tanto. Eu ouvi aquilo, doeu dentro de mim, mas eu continuei buscando a face do Senhor. Porque era difícil, né? Mas isso é o que a própria Bíblia diz, né? Que nós vamos enfrentar os nossos inimigos, entre aspas, são os da nossa própria casa, são os de casa, são os domésticos da fé, né? Paulo falou isso, são os domésticos da fé. E aí, meus queridos, eu pensei muitas vezes até de deixar aquela congregação e buscar uma outra congregação de outro ministério que fosse mais flexível para que eu ficasse um pouco mais à vontade. Um certo dia até saí de casa, conversei com um pastor de outra denominação, expliquei para ele que eu tinha aceitado Jesus, que eu estava na Assembleia, mas que eu estava pensando em ir para a congregação dele, e expliquei o porquê. Ele disse, tudo bem, irmão, se você quiser, você vai tal dia na igreja à noite, eu te apresento, você não precisa mais dar testemunho de quem está aceitando, vou te apresentar para a igreja e você fica lá com a gente. Agradeci a ele, a conversa foi boa, ele me conversou bem comigo, me compreendeu. Lá era uma igreja, era e é, né? Pessoal mais flexível, mais tolerante com algumas coisas. Mas depois daquela conversa que eu tive com aquele irmão, com aquele pastor, eu saí, indo para casa, no caminho de casa, me veio aquele pensamento forte. Como é que você quer chegar no céu? Como é que você quer agradar a Deus se você está buscando facilidades? Se a própria Bíblia diz que estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz aos céus.
Então parei e pensei, nossa, é verdade, o Senhor está falando comigo usando eu mesmo, né? Usando a minha própria mente, a minha própria consciência. O Espírito Santo de Deus estava me despertando que eu precisava me sacrificar. E aí eu lembrei que Jesus Cristo disse, né? Quem comigo não junta, espalha. Se você não é por mim, você é contra mim, né? E eu me lembrei de tantos versículos naquele momento. Então eu decidi por permanecer na mesma igreja que eu tinha aceitado Jesus. Dias se passaram, cantando, eu comecei a cantar no grupo de jovens, me batizei nas águas, né? Foram difíceis para mim, porque eu, como cristão, católico antes, né? Eu tinha feito primeira comunhão, eu me crismei, eu fiz tudo que um bom cristão católico faz. Inclusive até no tempo que eu tinha vindo para Maceió, antes de me aceitar Jesus, eu tinha até procurado um colégio católico, tinha conversado com padres, com freiras. Eu tinha até a intenção de me tornar um padre, de me formar como padre. Porque eu queria servir a Deus. Eu queria servir a Deus. Só que naquele período a minha mentalidade era outra, né? Mas eu queria servir ao Senhor de qualquer jeito. Mas depois de um certo tempo eu decidi que não dava para mim ser padre, porque eu, como homem, como jovem, eu tinha desejos que jovens têm. E que, como padre, eu não deveria praticar essas coisas, eu teria que fazer o celibatário, voto de pobreza, acredito que teria que fazer isso, e tantos outros votos, outras coisas que me limitaria, né? E eu teria que abrir mão de algumas coisas, né? Para servir a Deus como um padre. Mas a vida é interessante a maneira que Deus trata, que Deus trabalha na vida da gente. E aí, meus queridos, eu continuei servindo ao Senhor ali naquela igreja. Foi um pouco apertado, principalmente depois que eu me batizei nas águas, porque é impressionante como a vida do cristão fica um pouco atormentada, como o inimigo se levanta para atormentá-lo depois que ele passa pelo batismo das águas. Porque o batismo das águas, para a gente que tem uma compreensão da Bíblia, que tem compreensão da palavra de Deus, é um símbolo de uma morte e de um renascimento. Você morre para as coisas deste mundo. Você é mergulhado nas águas e não pode ficar nem um único fio de cabelo fora das águas. Porque quando você é mergulhado nas águas, simboliza, é um símbolo de uma morte. Você foi sepultado, o homem velho que estava em você foi sepultado. E quando você é erguido para fora das águas, o homem novo está ressurgindo. É um novo homem, uma nova criatura, uma nova realidade. Os dias anteriores que antecederam o batismo já foram difíceis. A prova espiritual que um bom cristão que busca realmente a face do Senhor passa é difícil. Talvez você, da época de hoje, jovens e tudo mais, não compreendam isso, porque a igreja hoje está mais flexível. Hoje não é da forma que era naquele tempo. O comprometimento daquela época era maior.
não menosprezando os irmãos da época de hoje, lógico, claro que hoje também existem cristãos que já aceitaram Jesus na época de hoje, de 10 anos para cá, que também estão realmente comprometidos com o Senhor. Mas se você parar para analisar e ouvir outros irmãos antigos que têm de 10 a 20, 30 anos de igreja, você vai perceber que existe uma diferença enorme da igreja daquele tempo para a igreja de hoje. Dias difíceis. Até chegar no batismo, meu Deus do céu, foi complicado, difícil demais. E depois do batismo foi mais difícil ainda. Mas a Bíblia diz, irmãos, meus queridos, você que está do outro lado da tela, que mesmo assim, sendo tão sacrificante assim, mas é prazeroso, e no final nós vamos receber o nosso galardão que está nos céus. A recompensa do cristão não é aqui na terra, é lá no céu. É com Deus, é com Cristo. Não é? Mas depois daqueles dias, meus queridos, as tribulações foram aumentando, a luta foi aumentando. Por tantas vezes eu chegava na igreja, começava a orar, eu dobrava meu joelho, botava minha face no banco de madeira da minha igreja, começava a chorar e eu terminava com a face no chão, no pó. Porque eu me sentia tão indigno perante a face do Senhor. Isso me faz lembrar, meus queridos, como era bom e como é bom voltar ao primeiro amor. Primeiro amor que eu falo com relação à palavra de Deus, é claro. Não me compreendam errado, pelo amor de Deus. Mas, meus queridos, por tantas vezes eu estando ali na cidade de Campo Redondo, do Rio Grande do Norte, que é a minha terra natal, onde eu nasci e me criei, eu vivi lá até quase meus 14 anos de idade, depois vim para Maceió, fiquei um tempo aqui, depois voltei para lá e fiquei assim, aquele período, né? Um vai e vem, passava um tempo lá, outro aqui, outro em Natal, outro em Recife, enfim. Ali, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, aquele setor por ali. Paratibe, né? Bom, meus queridos, então é isso. Então vejam só, naquele tempo, as coisas começaram a apertar, a tribulação aumentando. E uma certa vez, eu saí de casa e disse à minha mãe, eu vou para Natal, vou ficar uma semana em Natal para distrair minha mente, porque é o seguinte, meus queridos, depois que a gente passa a viver em capital, mora em cidade grande, para quem morava em cidade interior, a minha cidade é uma cidade pequena, já fica já no sertão do Rio Grande do Norte, fica entre a cidade de Santa Cruz e Currais Novos. E também faz divisa com a Paraíba. A minha cidade, Campo Redondo, faz divisa com Picuí, na Paraíba. Inclusive, algumas vezes eu fui para cultos festivos na cidade de Picuí, na Paraíba. Desculpa aí, gente. Minha garganta, meu nariz está me incomodando um pouco. Mas vamos continuar para a glória de Deus. E eu pensei, eu não vou conseguir permanecer na igreja. Eu vou me afastar, vou me desviar, eu não vou mais conseguir permanecer. Então qual era o meu plano? Eu vou para Natal, fico lá uma semana, 15 dias, sei lá, um mês. E aí lá eu me afasto da igreja, vou me acostumar com a ideia, e assim quando eu voltar para a minha cidade, para Campo Redondo, já estarei acostumado com a ideia. Então quando os irmãos vierem falar comigo, eu já estou com aquela ideia fixa, eu não sou mais crente, não sou mais evangélico, então vai ser mais fácil de me lidar com essa situação.
Porque naquele tempo era assim, quando o cristão se afastava da igreja, alguns irmãos caíam com tudo em cima dele ali, pressionando, meio que, né? Fazendo uma pressãozinha básica para ele voltar para a igreja, né? E então eu ficava com medo de enfrentar essa situação. Então saí e fui para Natal. O pensamento de chegar lá e me afastar do Evangelho. Mas quando eu chegava dentro de Natal, que eu começava a andar, a circular por dentro de Natal, ali no Alecrim, no Felipe Camarão, Ponta Negra, meu Deus do céu. Né? E aí me veio aquele pensamento forte, meu Deus do céu, se aqui, ou melhor, se estando com Deus, né? Porque eu tinha esse pensamento, como cristão eu estava ligado ali ao Senhor. Mas quando eu me afasto da igreja, de certa forma eu também me afasto de Cristo, me afasto de Deus. Então me veio aquele pensamento, se com Cristo, estando com Deus, já é difícil desse jeito, imagina sem Ele. Meu Deus. Aí eu voltava atrás. Não vou conseguir. Eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo na minha vida. Eu não posso continuar vivendo assim. Eu vou ter que criar outra estratégia para que eu consiga permanecer na igreja. Então eu chegava em Natal, meus queridos, isso aconteceu mais de uma vez, mas a gente fala de uma vez porque né? Vocês me compreendem o que eu estou falando, né? Não dá para falar de todas as vezes, então a gente fala de uma vez para dar o exemplo. Mas, enfim, meus queridos, eu não consegui me afastar da igreja, me afastar do Evangelho. E aí, a primeira vez que isso aconteceu, eu cheguei em Natal e aí eu resolvi, eu vou para a igreja hoje. Aí fui para a sede da Assembleia de Deus, era a sede estadual no bairro do Alecrim, lá na Praça Gentil Ferreira, Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, ali perto da Vila Naval, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, é isso mesmo. Eu fui para lá, para a sede, assisti o culto lá, participei do culto, melhor dizendo, porque assistir e participar tem uma diferença muito grande, né? Quando você assiste um culto, você só olha o que os outros estão fazendo. Mas quando você participa, você honra e glorifica o nome do Senhor, né? Então era isso que eu estava fazendo, honrando e glorificando o nome do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E aí, me fortaleci, ganhei um pouco mais de força, e eu não me afastei do Evangelho. Outro dia, resolvi e fui para a Assembleia de Deus, lá no Igapó, no bairro do Igapó, em Natal. E eu estava lá naquela congregação, meus queridos, ali adorando ao Senhor. Nesse dia, como costume, era um culto de oração, tinha oração ali, estava tendo oração. E aí teve aqueles 3 louvores, como é de costume. Os irmãos cantaram 3 louvores, leram alguns versículos da palavra do Senhor. O dirigente da igreja, né, fez isso. E depois nós dobramos os joelhos e oramos ali em torno de 20 a 30 minutos. E no momento em que estavam os joelhos dobrados orando, as criancinhas, irmãos, não eram nem os adultos, eram crianças. Eram crianças orando, exaltando o nome do Senhor.
E aquelas crianças, meus queridos, começaram a falar línguas estranhas e a profetizar coisa que a gente não vê mais na igreja do tempo de hoje. Triste realidade. Mas, meus queridos, se algum de vocês aí do outro lado ainda consegue ver esse tipo de realidade hoje, então me fale, comente no vídeo. Pelo amor de Deus, para que eu descubra onde fica essa igreja, para que eu possa reviver esse momento novamente. Porque, meus queridos, é cruel. A diferença daquele tempo para hoje é enorme, é grande demais. E as criancinhas, irmãos, ali orando, falando línguas estranhas e profetizando. Uma criancinha daquela se levantou em alta voz e disse: jovem, sou eu que controlo a tua vida, jovem. A partir do momento que você se curvou perante mim, me aceitou, eu te tomei para mim, você agora é meu. Meus queridos, vocês não fazem, talvez você não faça ideia de como aquilo movimentou dentro da minha alma, dentro do meu coração. Deixa eu te falar, meus queridos, foi como uma injeção de vitamina que eu recebi naquele dia, naquela noite, meus queridos. E depois eu voltei para a minha cidade, para Campo Redondo, renovado, cheio de vigor, de mais força, mais coragem, e com mais sede de trabalhar para o Senhor, de evangelizar, de fazer o ídolo do Senhor. Algumas vezes depois eu voltei com aquele pensamento de desistir. E eu ia para Natal naquele pensamento, o mesmo pensamento de antes. Mas quando eu chegava lá, o Senhor lembrava na minha mente, dizer: o que você está querendo fazer na sua vida? Será que você não lembra o que eu te falei da outra vez? Até que eu desisti de desistir. Já chega. Eu estou dizendo com isso que eu não peco, que eu não erro? Não, meus queridos. Todos os dias eu caio e todos os dias eu me levanto, porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Aí voltando lá no Salmo 1, quando a Bíblia diz: bem-aventurado o varão ou o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu me lembrava, meus queridos, desse capítulo, né, do livro de Salmos. E isso me dava uma certa força para mim continuar, para me insistir. O tempo passou e as coisas foram ficando um pouco difíceis. E aí, meus queridos, depois já fazia alguns anos, não me falha a memória, que eu estava na igreja. Nosso pastor, na época, começou a ter algumas atitudes que eu não concordava, né? Que às vezes nós cometemos um erro quando não queremos seguir os nossos líderes, mesmo que eles estejam falhando, mas eles são seres humanos, não é? Mas eu era muito jovem, preciso que os irmãos aí do outro lado me compreendam, eu era muito jovem, eu não tinha naquele tempo a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje eu compreendo que se eu quero ser um bom líder, primeiro eu preciso aprender a ser um bom liderado, não é? Como disse Augusto Cury em um dos livros dele, Augusto Cury ele diz assim, que não existe maus alunos, e sim maus professores. Então, se você quer ensinar alguma coisa, primeiro você precisa aprender bem. Se você quer ser um bom líder, primeiro aprenda a ser um bom liderado. Você quer ser pastor, primeiro aprenda a ser uma ovelha.
Aprenda a obedecer o seu pastor. Se o seu pastor estiver falhando com Deus, é problema dele com Deus. Entende? Mas naquela época a minha mente não estava ainda amadurecida para esse tipo de situação, para esse tipo de realidade. Né? Eu era jovem, muito jovem ainda não tinha tanta maturidade como eu tenho hoje. Ah, mas eu já cheguei no auge da maturidade? Não, meus queridos, ainda tem muita coisa para aprender. Estou com 51 anos de idade. Se Deus me permitir, esse mês agora de setembro, eu vou fazer 5.2. 5.2. O tempo está passando, né, irmãos? O tempo está passando. Os cabelos brancos chegaram, né? Os pés de galinha começaram a aparecer, a juventude se esvaiu, a canseira e a fadiga do corpo vai aumentando cada vez mais. É difícil. Mas a caminhada do homem, do ser humano aqui na Terra é assim. E do cristão é mais difícil ainda, porque é impressionante, meus queridos, quando as coisas começam a acontecer na vida da gente. Interessante que é assim. No meio das igrejas, no meio dos cristãos evangélicos, sempre tem aqueles acusadores. Quando eles percebem, ou você deixa ser notado que a sua vida não está boa, não está legal, você está passando por uma situação difícil, meio complicada, sabe o que acontece? Os próprios irmãos começam a te acusar e dizer para você: ei, sabe por que você está assim? Sabe por que você está passando por essa luta, por essa tribulação? Porque você está sendo infiel ao Senhor. Porque você está assim, você está assado, está cru, está cozinhado, enfim. Né? Acusações é o que não faltam, do mesmo jeito que fizeram com Ló, com Jó, melhor dizendo. Desculpa aí, meus queridos. Fizeram isso com Jó. Quando Satanás se encontra com Deus lá no espaço, em alguma área do espaço, aí Deus chega para Jó e diz: Jó, de onde vens? Ou melhor, de onde vem Satanás? Desculpa, irmãos, mais uma vez. De onde vens? E ele dizia: venho de rodear, de passear por volta da terra, por toda a terra. E Deus diz para ele: tu tem visto meu servo Jó? Tem visto como ele é fiel a mim? Que foi que o diabo fez? Também ele tem uma esposa bonita, tem filhos bonitos, tem filhas bonitas. Os filhos deles são uns varão forte, bonito e valente. As filhas deles são jovens lindas, são varoas lindas e maravilhosas. Ele é rico, tem muito dinheiro, tem muitos animais, então assim é fácil servir a ti. Cara velho, é servir sem nada. Então Deus diz: então você acha que ele só me serve porque ele tem tudo isso? O diabo lá, Satanás, né? O acusador, diz para ele: deixa eu tirar o que ele tem, para tu ver se ele vai continuar te servindo assim, sendo fiel a ti desse jeito. Aí Deus permitiu: tá certo, vai lá, tira tudo dele, fere ele, agora só não tira a vida dele. Isso não deixa, isso não permito. E aí Satanás foi lá, os animais, jogou doenças, pragas, enfermidades, uma sequência de maldições na vida de um homem fiel. Mas ele foi acusado de estar passando por aquilo pelos seus próprios amigos. Foi acusado de ser infiel. Né? Mas era o contrário, né, meus queridos? Ele só estava passando por aquela luta exatamente porque ele era fiel ao Senhor. Porque, meus queridos, aquele que não é fiel a Deus,
O diabo não tá nem aí, ó, ele já tá perdido mesmo. De certa forma, ele já está perdido mesmo, ele não é fiel, ele não busca servir ao Senhor com integridade, não é? Então, o diabo não vai perder tempo, não. O diabo não é um trouxa, não é um idiota qualquer, o diabo não é um moleque amarelo, um menino amarelo, sei lá, entendeu? Ele não é tão tolo assim como algumas pessoas imaginam que ele é, não. O cara era um príncipe. O cara morava no céu, do lado de papai. Não é qualquer um. Entendeu? Não me confunda, eu não estou honrando Satanás, não. Pelo contrário, eu estou apenas mencionando para que você compreenda aí do outro lado o que é que eu estou querendo dizer, o que é que eu estou querendo falar. Meus queridos, o fato é que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz aos céus. A Bíblia nos alerta para nós buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que um dia todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor. Sim, é verdade. Mas dobrar os joelhos perante o Senhor é uma coisa. Dobrar os joelhos perante o Senhor é uma coisa. E aceitá-lo e viver com ele é outra totalmente diferente. Não é isso, meus queridos? Então, meu querido, meus amados irmãos, você que é cristão evangélico e você também que não é cristão evangélico ainda, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está dando tempo para que você se reaproxime dele. Ah, mas eu já sou cristão, já sou evangélico. Que bom que você já é cristão evangélico. Mas talvez a sua vida ainda não esteja pautada no evangelho como ela deve ser. Lembre do que eu já te falei. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz aos céus. Ah, irmão Francisco Maurício, você está querendo dizer com isso que você não erra, você é perfeito? Não, meus queridos. Isso que eu estou falando para vocês, estou falando também para mim mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta quando ela vai, corta quando ela volta. Ela corta a mim mesmo também. Entendeu, meus queridos? É assim. Naquela época eu estava lá no Rio Grande do Norte, como eu já vinha falando antes, eu comecei a discordar do meu pastor de algumas coisas. Tinha alguns irmãos que estavam querendo ficar afastados da igreja, eles não queriam ficar desviados, mas na época só tinha uma Assembleia de Deus na minha cidade. Aí eu vim aqui em Maceió, eu sempre tive um espírito missionário, inclusive eu estudei, né? Eu estudei missiologia, eu fiz teologia, né? A básica, mas deixa de ser teologia, né? Apesar que eu não sou o tipo de cristão que gosta de pregar e de ficar falando aquele monte de palavras bonitas, interessantes, que a maioria dos teólogos gostam de usar. Não, eu sou simples, gosto de palavras simples, gosto de falar em palavras que as pessoas compreendam, gosto de falar em palavras que qualquer pessoa compreenda sem dificuldade, né? Palavras bonitinhas, que os exegistas gostam, os teólogos gostam de usar, deixa para falar quando estiver dando cursos, quando estiver falando para meia dúzia de pessoas lá dentro de um salão de igreja, entendeu? Mas no dia a dia, numa pregação costumeira, meu querido, prega no popular, fala no popular, que é uma linguagem que todo mundo entende, né?
contanto que o nome do Senhor seja honrado na sua vida, contanto que o nome do Senhor seja honrado, exaltado e glorificado. Então, amém, glória a Deus. E aí, meus queridos, eu, de certa forma, eu fui forçado, entre aspas, né? Na época eu vim aqui para Maceió, e aí fui na Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, hoje é a de Brás, né? Ali era a sede de Madureira, uma das sedes, no bairro do Jacintinho, em Maceió, do lado do viaduto. Procurei na época, era o pastor Beni, pastor presidente do Ministério de Madureira aqui no estado de Alagoas, na época. Procurei ele, conversei com ele, ele me falou a respeito, acho que é pastor José Joelson, se não me falha a memória, era pastor na época, não tenho muita certeza, meus queridos, a minha memória não está muito boa. Eu sei que era o pastor da sede da Assembleia do Ministério de Madureira, lá no Rio Grande do Norte, na época. Mas aí, na época, eu fui em Currais Novos, quando eu voltei para Campo Redondo, eu fui em Currais Novos, procurei a Assembleia de Deus de Madureira, né? Porque eu era na época, eu era da Assembleia de Deus de Missões, quer dizer, Missões é um apelido, porque na realidade o nome do ministério é Belém, Assembleia de Deus do Ministério de Belém. Só que, infelizmente, muitos irmãos, por falta de conhecimento, ficam perdidos. Eu lembro que eu cheguei aqui em Maceió, eu chegava numa igreja, aí conversava com os irmãos, perguntava, eu já sabia, sabe, irmão? Mas eu perguntava só para testar mesmo, para tentar tirar as dúvidas e até para esclarecer a pessoa que estava do outro lado também. Eu perguntava, irmão, qual o ministério dessa igreja aqui? Ah, irmão, aqui a gente é de missões. Eu digo, é. Ministério de missão. Ah, tá certo. E quem é o seu pastor? Pastor José Antônio dos Santos, lá da sede, no Farol. Ah, é? Interessante, porque eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério de Belém. E o meu pastor é José Antônio dos Santos. Entende? Aí, oxe, como assim? Sabe por quê? Por falta de conhecimento que os irmãos não tinham a respeito do ministério da sua igreja. Então, foram acostumados a dizer que era da Assembleia de Deus de Missões, quando na realidade é o Ministério de Belém. Por quê? Porque a sede, né, geral, fica no Belém, em São Paulo. Assim como a sede de Madureira ficava, ou fica, não sei bem agora, nesse momento, no bairro de Madureira, fica em Madureira, lá no Rio de Janeiro. Né? A igreja fundada pelo saudosíssimo Paulo Leivas Macalão, inclusive, a maioria dos hinos da harpa cristã, que as Assembleias de Deus usam, é do pastor Paulo Leivas Macalão, que foi o fundador do Ministério Madureira. Não é? E aí, meus queridos, mas deixa eu te falar uma coisa, antes que você me compreenda mal. Eu não deixei o Ministério de Belém ou de Missões para ir para Madureira. Eu estava simplesmente fazendo uma obra missionária. Então procurei o pastor lá em Currais Novos. Nesse momento, os irmãos me perdoem, eu não estou me recordando o nome dele, mas eu fui lá, encontrei com ele, conversei com ele, com a esposa dele. Aí o pastor se prontificou. Ele entrou em contato com o pastor da sede natal, foi autorizado, e aí ele começou a obra lá em Campo Redondo. Interessante, quando eu falei com ele, esse irmão, é impressionante como Deus trabalha na vida da gente, porque eu tinha esse projeto dentro de mim, mas eu não tinha ninguém lá em Campo Redondo para dar o pontapé, para dar o início a essa obra. E aí Deus levantou você para isso. Louvado seja Deus.
E aí, irmãos, a gente alugou um prédiozinho lá na Rua do Vapor, né? Conhecido como a Rua do Vapor, lá em Campo Redondo. Alugamos um prédio, acho que do nosso amigo Birico, se não falha a memória. É o pai do José, aquele irmão que ele é gago, ele tem ele era mudo, na verdade, ele consegue falar algumas palavras assim, mas com uma certa dificuldade. Pelo menos naquela época era assim, não sei se hoje continua sendo assim, né? Não sei, porque eu não tenho acompanhado esses queridos, né? Eu vivo hoje aqui no estado de Alagoas, então não tenho acompanhado eles, eu não, né? Mas enfim, a gente alugou esse prédio, eu fiquei alguns meses lá cooperando com os irmãos, e depois eu vim embora para Maceió porque eu precisava trabalhar, era jovem, precisava trabalhar para sobreviver, né, meus queridos? Mas a obra ficou lá, quando eu saí de lá, se não me falha a memória, a igreja ficou com mais de 30 pessoas lá dentro, servindo ao Senhor. Já tinha criancinhas cantando, senhoras cantando, e enfim, a obra prosperou. Quando, depois de algum tempo, eu soube que os irmãos se juntaram, compraram um terreno do outro lado, na Rua do Fundo, se não me falha a memória, e a igreja hoje tem sede própria, tem prédio próprio, graças a Deus, se não me falha a memória, é isso, né? Enfim, a igreja prosperou, o ministério prosperou e está lá para a glória de Deus, eu acredito que está lá ainda, né? Bom, mas é isso, meus queridos. Mas eu sofri muito na época quando eu tive essa atitude. Alguns irmãos usavam a própria Bíblia para me atingir. Algumas irmãs e irmãos passavam por mim, viravam até o rosto para o outro lado, nem me dava paz do Senhor, porque eles achavam que eu estava deixando o ministério para ir para outro. Eu era visto como crente rebelde, a ovelha desobediente. Mas, meus queridos, eu só estava fazendo o ID do Senhor, evitando que alguns outros irmãos caíssem, ficassem completamente prostrados. Meu pensamento era esse, era fazer a obra do Senhor. E aí, meus queridos, meu pastor da outra igreja pediu a minha carta de volta. Eu devolvi, eu precisava vir para Maceió. E aí eu conversei com o pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, expliquei para ele a situação, na época ele queria que eu ficasse lá, né, tomando conta da obra, mas irmãos, eu sou jovem, sou solteiro, eu era jovem, solteiro, então a tribulação de um jovem é bem maior do que de um homem já casado, né, que tem sua esposa, enfim, então, assim, irmãos, eu não me sinto capaz e nem acho certo, né, entregar à frente de uma obra para uma pessoa nesse estado. Então, conseguimos, na época, acho que tinha outro irmão lá que era diácono, né? E aí ele foi cooperar, ele ficou lá na frente da obra. Graças a Deus eu fiquei por trás ali cooperando com eles. E aí, meus queridos, depois, quando eu precisei vir para Maceió, conversei com o pastor, disse, pastor, eu estou sem carta. Como é que eu faço para me voltar? Eu quero ir para Maceió, preciso trabalhar. E aí ele disse, irmão, se o problema foi se eu lhe dou uma carta. Irmãos, eu não tinha deixado o ministério, mas vim para Maceió com uma carta de Madureira. Cheguei aqui em Maceió, fui na sede do Farol, primeiro fui na Assembleia de Deus setorial, no setor do Jacintinho, a sede lá do Jacintinho. Na época, se não me falha a memória, era pastor Juceni, não tenho muita certeza, mas acho que era o Juceni. Era um pastor jovem, gente boa demais, entendeu? Tive a honra de ser pastoreado pelo pastor Juceni, pelo pastor Severino também, gente boa demais, ele e sua esposa.
E graças a Deus que eu passei pela mão de pastores maravilhosos. Graças a Deus. Pastores que eu me senti bem confortável de estar sendo ovelha deles. Graças a Deus por isso, né, meus queridos? Mas então, meus queridos, desde então a luta tem sido grande. Servir ao Senhor é uma luta constante, e essa luta, meu querido, meu amado, só vai terminar quando Deus nos chamar para nos encontrarmos com Ele. Se através da morte ou através do arrebatamento, né? Mas enfim, essa luta só vai terminar em uma dessas situações, quando nós passarmos pela morte ou pelo arrebatamento na vinda do Senhor. Então, meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês, né? Você que está aí do outro lado, está triste, angustiado, as lutas apertando, mas não desanime. Tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, entendeu? Se apegue com Deus, não desista, entendeu? Como diz o livro de Augusto Cury, nunca desista dos seus sonhos, entende? Se o seu sonho é morar com Deus um dia, se o seu sonho é alcançar o reino de Deus, então não desista. É difícil? É. É estreito o caminho? É. É apertado? É. Ah, irmão, e como é apertado? Apertado demais. Mas não aperte mais do que ele já é, não estreite o caminho mais do que ele já é, meu querido. Se apegue com Deus, prossiga adiante, entendeu? Tá difícil hoje, tá faltando pão. Eu sei que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Tá difícil? Tá. Mas se aquiete. Aquiete seu coração. Como diz a palavra do Senhor, ainda um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a certeza é a prova daquelas coisas que a gente não vê ou ainda não viu. Mas se você crer, você verá. Entendeu, meu querido? Você verá. Talvez, meu querido, não venha no tempo, nem na hora que você quer, nem do jeito que você quer. Mas como eu já falei em outro vídeo anteriormente, virado no tempo de Deus. Virá do jeito de Deus. Talvez não venha do jeitinho que você quer, mas virá do jeito que você precisa. Entendeu? Ah, mas eu já pedi tanto a Deus e o Senhor ainda não fez. Tenha calma, vai chegar o seu momento. Tenha calma, você está dando tempo para que você pense bem, você tenha certeza. É isso mesmo que você quer, meu querido? É isso mesmo que você quer? Entendeu? Ah, irmão, mas a minha vida tá assim, tá um caos. Eu já fiz tanta coisa, já desobedeci ao Senhor em tantas coisas. Meu querido, eu não sou diferente de você, não. Também já desobedeci o Senhor em tantas coisas. Todos os dias eu erro, mas estou sempre buscando conserto perante o Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque, como a própria Bíblia diz, estreita é a porta, apertado é o caminho. Então, você lembra lá do Salmo 1? Tente praticar. O que está lá no Salmo 1 é difícil demais. Mas vale a pena você lutar, vale a pena você enfrentar, vale a pena você se sacrificar um pouco, meu querido. Sabe por quê? Interessante, porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. É como um sal insosso. Se o sal se tornar insípido, para nada presta, entendeu? Ele tem que ser jogado fora. Foi o próprio Jesus que falou isso, né? É como eu disse, você não acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, né? Você acende a lâmpada para colocar em cima da mesa, não é assim? Então,
Então é isso, meus queridos, entendeu? Não seja treva, seja luz. Entendeu? Tá difícil? Dê glória a Deus por isso. Ah, irmão, tá difícil demais. Sabe por que tá difícil desse jeito? Que é para você aprender a dar valor à bênção que Deus vai trazer para você no momento que ela chegar. Entendeu? Tá difícil por causa disso, porque Deus está te provando. Deus está permitindo que você passe por essa luta agora, para que você seja honrado amanhã. A meia-noite chegou, meu querido. Daqui a pouco a meia-noite passa, entendeu? A luta, do jeito que ela teve começo, ela terá fim. Entendeu? O Senhor dará um fim a essa luta. Tá difícil? Tá. Ah, irmão, tá impossível não. Talvez para você pareça impossível, para Deus não. Entendeu? Não, 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 não. Não há nada impossível para o Senhor. Então tenha fé, se apegue ao Senhor, se segure nas mãos do Senhor. Mesmo que algum irmão, alguma irmã, sei lá, qualquer pessoa de outra religião, sei lá, entendeu? De outro credo religioso, chegue para você e diga que você não vai conseguir, não dê ouvido a essas palavras de desânimo, entendeu? Dê ouvido a isso aqui, ó, a palavra de Deus. Dê ouvido a isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. É esse livro aqui que você precisa dar atenção. Livro de Deus. É a palavra do Senhor. Que é a palavra viva do Senhor. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Graças a Deus foi escrita por homens. Se fosse por um fantasma, ia ser complicado de me dar crédito a ela, né? E talvez você também do outro lado também não desse, viu? Então você reclama porque foi escrito pela mão de homens, mas se fosse escrito por um anjo, sei lá, ou por um demônio, por um fantasma, talvez você não, entendeu? Não aceitasse ela de jeito nenhum, tá? Agradeça a Deus porque foi escrito por mão de homens. Entendeu? Ainda bem que foi escrito por mão de homens. Mas Deus permitiu que fosse assim. Para que eu e você pudéssemos ter uma melhor compreensão da palavra. Mas, meu querido, é o seguinte, vou repetir novamente. Estreita a porta e apertado é o caminho. Estou tentando, meu querido, chegar no céu. Tente você também. Se esforce, lute, prossiga adiante. Está difícil? É difícil, eu sei que é difícil. Mas é impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. Muitos vão se levantar, vão vir para você dizer que você não vai conseguir. Mas você vai conseguir sim. Porque a palavra de Deus diz que você vai conseguir. Se você persistir, você vai conseguir. E eu, debaixo da palavra de Deus, eu profetizo na sua vida, você vai conseguir em nome de Jesus. Creia, acredite. Creia e acredite. Ah, mas já me disseram que não. A última palavra é do Senhor. Entendeu? A última palavra é do Senhor. Mas, meus queridos, é isso. Só retornando um pouquinho para concluir o que eu tinha falado lá atrás. Chegando na Assembleia de Deus, aqui na sede do Farol, aqui em Maceió, na sede do Farol, na época era o pastor José Antônio dos Santos, e eu tive que ser recebido em aclamação, como se eu fosse do Ministério de Madureira. Eu apenas passei por lá como missionário fazendo a obra do Senhor. Mas, se eu tivesse sido membro de lá, teria algum problema? Não, irmão. Eu louvo a Deus, eu conheço tantos irmãos, tantos pastores de lá, são pessoas maravilhosas, servindo ao Senhor.
entendeu? Sabe por quê? Meu querido, deixa eu dizer uma coisinha para você antes de me terminar esse vídeo. Quando eu entrei na igreja evangélica, nós fomos criados, entre aspas, de certa forma, a acreditar que a nossa igreja ia morar no céu, as outras não. Alguns irmãos, por falta de entendimento, fazem a gente ter esse tipo de compreensão. Até que um certo dia, eu vou já terminar o vídeo, só mais um pouquinho, termino já. Um certo dia, meus queridos, eu estava dormindo. E naquela dormida, eu tive um sonho. Que, na realidade, para mim, eu posso chamar de revelação do Senhor, para mim. Em forma de sonho, mas um sonho revelador. Para mim era uma revelação do Senhor. Porque esse sonho mudou a minha mente, mudou a minha realidade, mudou a forma que eu penso hoje, mudou muita coisa na minha vida. No sonho eu estava dormindo, eu acordava, e quando eu acordava eu percebia que eu estava sozinho dentro de casa, né? Porque eu era casado, tinha esposa. Hoje não estou casado, estou nas providências do Senhor, estou, né? Porque aconteceu situações desagradáveis, coisas que eu nunca sonhei, nunca imaginei que fosse acontecer. Mas infelizmente aconteceu, então eu tive que partir para o divórcio, infelizmente. Não foi da minha parte, meus queridos. Já estou deixando claro, o erro não foi da minha parte. Foi lá do outro lado. Mas enfim, aconteceu, né? Quem vive de passado é museu, né? Então, bola para frente. Vamos para frente. Como dizia minha mãe, para trás quem anda é caranguejo, né? Então vamos andar para frente. E se apegar com Cristo, se apegar com Deus, porque é através de Cristo que nós alcançaremos a nossa vitória. E aí, meus queridos, naquele sonho, quando eu acordava, eu notava que eu estava sozinho. E aí eu saía na rua e eu percebia que as casas estavam abertas e também não tinha mais moradores. As ruas estavam vazias, as casas estavam vazias e eu estava sozinho. Não tinha mais crentes, não tinha mais católico, não tinha mais umbandista, entendeu? Candomblé, não tinha gente de candomblé, espiritismo, não tinha mais ninguém, todo mundo sumiu. E eu entrei no desespero, meu Deus, o que foi que aconteceu? Será que Jesus voltou e eu fiquei? Mas como assim Jesus voltou e eu fiquei? Não tem mais ninguém, né? Não tinha, o único ser humano que tinha ali era eu. E eu fiquei desesperado, eu saí andando pelas ruas atônito. Mas quando eu chegava ali, meus queridos, aí você pode perguntar para mim antes, né? Mas como assim? Até você que é crente vai ficar encucado com isso do outro lado, aí do outro lado, né? Você que já é cristão evangélico, né? Que aprender que só os crentes vão morar no céu. Talvez não seja assim, viu, meu querido? Lembre, tem um versículo na Bíblia que Jesus disse assim: há outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las. Ah, irmão, você não entendeu errado, não, não, irmão, não entendi não. Errado não. Eu sei que, na verdade, quando a palavra de Deus, conforme o meu entendimento, a palavra de Deus, ele está dizendo ali, essas ovelhas, na verdade, que ele estava se referindo, era a nação de Israel. Era os membros das 12 tribos de Israel. E aí, quem são as outras ovelhas que não são desse aprisco? São as outras pessoas de outras nações que não são descendentes direto da nação de Israel, que não são descendentes direto de uma dessas 12 tribos de Israel. Entendeu? E quem são esses outros povos? Os ímpios? Quem é os ímpios? Ímpio é qualquer pessoa que não
que acredita em Deus na sua totalidade, ou que acredita em meio termo, ou enfim, que não obedece, não tem qualquer pessoa que não obedece a palavra de Deus. E aí, meus queridos, a palavra diz, há outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém agregá-las, ou seja, convém trazê-las para nós, entendeu? E aí o que é que acontece? Voltando para o sonho, voltando para a revelação. Meus queridos, ali, naquele sonho, naquela revelação, eu caminhando desesperado, aí eu cheguei perto de um muro enorme. Esse muro, ele tinha alguns pontos, na realidade, ele tinha alguns pontos desse muro que eram quebrados, que os maloqueiros, os maloqueiros do lugar, quebravam o muro para poder entrar para dentro do muro, para ir fumar maconha, para ir fazer uso de drogas lá dentro dos matos, dentro do matagal, né? Por trás do muro. Mas no sonho não tinha maloqueiro, não tinha nada disso não, irmãos. Mas o local, eu reconhecia que local era. Eu não vou dizer para vocês aqui qual era o local, né? Não convém, entendeu? Aliás, até esse local hoje não é mais terreno baldio, não é mais matagal, hoje virou uma praça, um lugar bem bonito hoje, graças a Deus, né? O tempo passou, o ambiente mudou. Mas o Senhor me levou nesse sonho, nessa revelação, né? Naquele lugar, né? E aí, dentro daquele lugar, irmãos, na realidade, naquela época, não tinha galpões, sim, mas não daquela forma que estava no sonho. O terreno eu reconhecia, o muro eu reconhecia, mas o galpão que apareceu no meu sonho, ali, ele não existia em realidade, não naquele formato, daquele jeito. E não ali naquele ponto que estava no sonho. Mas o interessante é que ali, irmãos, eu vi naquele sonho, quando eu entrei dentro do muro, eu digo, meu Deus, vou entrar nesse muro para ver se eu encontro alguém aqui. E eu, pelo buraco do muro, eu entrei. Quando cheguei lá dentro daquele terreno, tinha uma área dele, assim, que estava sem mato, estava limpa, que era onde tinha o galpão. E dentro do galpão e fora do galpão, na frente do galpão, tinha vários grupos de pessoas em forma de círculo, como um círculo de oração, né? Em forma de círculo. Não tinha nome nem rótulo de igreja, mas quando eu olhava para aqueles grupos, na minha mente, meu coração eu sabia, isso aqui é a Assembleia de Deus de Missão, de Belém, que é a Assembleia de Deus de Madureira, que é a Assembleia de Deus Ministério esse, ministério aquele é a Assembleia Batista, ministério esse, ministério aquele, que ali é quadrangular, ali é universal, ali enfim. O Senhor, ali é grupo carismático, entendeu? O Senhor me mostrou e me fez compreender quem era quem ali, entendeu? Qual era o nome daqueles grupos, de qual denominação, a qual denominação aqueles grupos pertenciam. O Senhor me fez entender tudo isso. E eu senti, irmãos, quando uma mão, um braço, chegou perto de mim, que era o braço do Senhor. E ele fez assim, ó. Rodou o braço, cobrindo todo o galpão. E chegou para mim e disse assim, tá vendo esse povo? Eu não abro mão de nenhum deles. Louvado seja Deus por isso, porque, irmãos, esse sonho, essa revelação mudou completamente a minha visão de cristão. Então, a partir daquele dia, daquele momento, depois que eu me acordei, irmãos, a minha visão como cristão mudou, o meu comportamento mudou, tudo mudou com relação à vida de um cristão. E eu louvo a Deus por isso, meus queridos. Louvo a Deus por isso, porque eu era bitolado, hoje não sou mais. Entendeu? Hoje eu sou uma nova criatura.
lavada e remida pelo sangue de Cristo. Ah, mas naquele tempo antes você não era? Era, né? Era, meus queridos, já era. Mas eu ainda não tinha alcançado a maturidade suficiente, como ainda hoje ainda preciso amadurecer um pouco mais, né? Porque afinal de contas a vida é um eterno aprendizado, a gente só para de aprender quando a gente morre, entre aspas. A gente só para aí, entre aspas, porque na realidade é um eterno aprendizado. Afinal de contas, a vida não termina quando a gente morre, né? A morte é só uma passagem de um estado para outro. É nada mais do que isso. A morte é uma passagem de um estado para outro. Mas então, meus queridos, é isso aí, entendeu? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a você que conseguiu assistir esse vídeo até o final, porque ficou grande, ficou enorme, entendeu? Mas Deus sabe de todas as coisas. Se você conseguir chegar até o final, significa que você também chegou no momento certo para receber a sua bênção, entendeu? Porque a palavra de Deus para você é essa. Acredite, me peça, que eu te darei. Como Jesus Cristo disse, tudo quanto perdides ao meu Pai, meu nome, crendo, recebereis. Então, meus queridos, não desista da luta, não desista da caminhada, entendeu? Continue firme e forte no caminho do Senhor. Tá difícil, tá? Mas se preocupe não, a sua vitória vai chegar. O dinheiro que falta para você pagar a sua conta vai chegar. O alimento que falta vai chegar. Você não vai morrer de fome. O salmista Davi, ele disse, nunca vi um justo mendigar o pão. Entendeu, meu querido? Então, continue firme no Senhor. Se apegue nessa fé, se apegue ao Senhor, entendeu? Prevaleça nessa luta e vamos juntos aguardar a volta de Jesus, que está perto, meus queridos. Muito, muito mais perto do que você imagina. Então, que o Senhor nos abençoe a todos, que a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.